Então, o tema da palavra de hoje é o líder que multiplica suas células. O líder que multiplica suas células é o tema da palavra de hoje. Me escute com carinho, preste bastante atenção. Eu não quero falar nada de novo para você. Eu não vou também te dar aqui assim 50 dicas, na verdade não. Eu quero ser muito objetivo, mas eu quero te fazer te fazer entender um princípio muito valioso. Então eu quero falar de algumas características na vida de um líder que faz com que ele seja um multiplicador da célula. E, na verdade, eu vou até me corrigir aqui. Eu não vou falar de algumas características. Eu vou falar de uma característica que faz com que um líder seja um tremendo de um multiplicador. Então, o líder que multiplica as suas células é o líder zeloso. Então, pastor, o que eu preciso para multiplicar as minhas células? Zelo. O que você precisa para multiplicar a sua célula? Vamos de novo? O que você precisa para multiplicar a sua célula? Zelo. Você vai me entender, me escute que você vai entender. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler 2 versículos com você, o versículo 2 e o versículo 3. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Corre, abre bem rapidinho para nós lermos juntos. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. Qual que é o segredo para você ser um líder que multiplica a sua célula? Zelo, ser zeloso. Então está escrito assim, mais uma vez a referência, 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler versículo 2 e versículo 3. Escute, Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele diz assim: porque zelo por vós, com zelo de Deus. Como é que Paulo estava zelando da igreja de Corinto? Zelo de Deus. Eu fui parar para pensar um pouco nisso. O que poderia definir o zelo de Deus? O que poderia definir? Rapaz, há muitas coisas que definiriam o zelo de Deus. Mas eu quero mencionar 2 aspectos sobre esse zelo de Deus que falou forte no meu coração. Eu acredito muito que o zelo de Deus para conosco é intenso e contínuo, intenso e constante. Intenso fala de toda a capacidade que Deus tem para zelar de nós. E constante significa que não falha nunca. Então quando Paulo está dizendo que o zelo que ele usava para zelar da igreja de Corinto, quando ele diz que esse zelo era como o zelo de Deus, eu posso entender hoje que o zelo que Paulo usava para zelar daquela igreja era muito intenso e muito constante. Intenso porque ele aplicava todas as forças possíveis. Intenso porque ele fazia tudo o que lhe era possível fazer para zelar. E constante porque ele sempre estava disposto para zelar. Não era um mês com muita disposição de cuidado e 3 meses sem nenhum interesse pela igreja. Então, Paulo começa a dizer sobre o zelo que ele tinha pela igreja. Ele diz que o zelo era como o zelo de Deus, intenso e constante. Aí ele vai continuar dizendo: visto que vos tenho preparado. Agora escuta, zelar de alguém é principalmente prepará-lo, equipá-lo. O preparo é a essência do zelo. Então, às vezes, nós estamos pensando que o melhor zelo é apenas cuidar do problema que a pessoa teve. Ir lá e resolver aquela crise. Ir lá e aconselhá-lo na hora do problema. Ir lá e ajudá-lo com uma oferta, com dinheiro que ele está precisando para pagar uma conta ou para uma alimentação. Tudo isso faz parte do zelo, mas não é a essência. A essência, olha o que diz Paulo: visto que vos tenho preparado. A essência do zelo é o preparo. Então, sempre que você prepara uma pessoa ou uma célula,
você está demonstrando zelo por ela. Preparo é equipar. Exemplos então, vamos lá. Sempre que você treina uma pessoa a ler a Bíblia, você está tendo zelo. Sempre que você treina uma pessoa a orar, a jejuar, você está tendo zelo. Então, mais do que apagar fogos, cuidar de incêndios, é preparar esta pessoa para não entrar em alguns caminhos errados, não entrar em algumas crises. Estou sendo claro aqui, sim ou não? Então, Paulo está dizendo, olha, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que eu tenho preparado vocês, aí o texto continua dizendo, para vos apresentar. Então, veja só, irmãos, Paulo era um líder zeloso. Zelo intenso e constante. Ele tinha como essência do seu zelo o preparo da pessoa, o crescimento, ver a igreja crescer, ver o líder crescer. E ele tinha a consciência de que ele iria prestar contas. Você já parou para pensar nisso? Nós, como líderes e apacentadores, nós prestaremos conta. Paulo está dizendo, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então eu estou usando esse texto aqui, só para que você possa entender a sua responsabilidade como um líder zeloso. Ele vai continuar dizendo, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Escuta, gente, sem o zelo por uma pessoa ou por uma célula, sem esse preparo, sem este equipar, pode ser que a mente dessa pessoa ou a mente dessa célula seja corrompida, como diz o texto aqui. Vocês concordam comigo, sim ou não? Uma pessoa pode estar tão bem hoje, tão saudável, mas algum pensamento pode chegar na mente dela daqui para casa e a mente dela pode se corromper. Aí ela nunca mais vai para a célula, ela não vai mais para o discipulado. Por quê? Porque alguma coisa que ela viu, que ela ouviu, ou talvez não precisa nem ter visto nem ouvido, um pensamento maligno pode corromper a mente de alguém, dependendo do preparo que essa pessoa tem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou zelando por vocês, porque alguma coisa pode corromper a essência de Cristo em vocês. Vocês estão conseguindo compreender? O líder zeloso é o líder que multiplica a célula. Por quê? Porque ele está acompanhando com o preparo, a fim de que nada corrompa a essência de multiplicação daquela célula. Ele está acompanhando todos os detalhes ali, está cuidando de tudo, para que nada corrompa a mente daquelas pessoas, impedindo que elas multipliquem. O supervisor zelando do líder, para que nada corrompa a mente do líder, impedindo o que ele multiplique. Agora, vamos caminhar um pouquinho nisso. Eu quero enumerar aqui 4 pontos que você precisa aplicar o seu zelo. Vamos lá, vamos comigo? Primeiro, um líder que multiplica a sua célula é um líder que tem zelo pela oração. Vou falar sobre isso, irmãos, até que nós toquemos totalmente na nossa realidade de oração. Nós queremos muito ver homens e mulheres de Deus aqui, que aprenderam a conquistar as coisas pela oração, aprenderam a dobrar os seus joelhos e entenderam que Deus pode te ouvir. Então, Tessalonicenses 5,17, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um versículozinho curto, e diz o quê? Orai sem cessar. Então, uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, nós somos, escuta isso, olhe para mim, isso é interessante, simples, porém interessante, nós somos líderes espirituais. Olhe para mim, em um tempo onde estratégias de liderança são altamente divulgados, onde vários livros de liderança são escritos, e tudo isso é bom, onde trabalha-se muito o coaching, né? Tudo isso é muito bom, estratégias, dinâmicas, tudo isso é muito bom. Agora escuta, nós não somos apenas um líder natural, nós somos líderes espirituais. Então, se somos líderes espirituais, a nossa principal arma não são as técnicas do coaching, embora eu reconheça como tremendas.
não são as técnicas humanas que encontramos em vários livros. A nossa essência na nossa liderança é a nossa espiritualidade, é a nossa oração. Nós somos líderes espirituais. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, as multiplicações das células não vão acontecer só por estratégias humanas. Por que não? Porque nós não somos humanos, nós não somos naturais. Quando eu digo não somos humanos, eu estou dizendo assim, nós não estamos agindo só com coisas humanas. Então eu volto a colocar aqui, líder de célula tem que orar 30 minutos todos os dias. Pastor, por que 30 minutos? Eu já disse, porque esse é o ponto de partida de um líder, irmão. Não tem como um líder orar menos de 30 minutos. Você precisa discernir espiritualmente o que está acontecendo com a sua célula. Você precisa discernir espiritualmente o que está acontecendo com você, com a sua família. Irmão, sem oração não existe liderança espiritual. Não existe. Fala para mim qual foi o líder bíblico que não teve uma experiência profunda com Deus para conseguir liderar. Não existe. Todos eles ou tiveram experiências impactantes e pontuais, ou tiveram experiências constantes de oração. Estou dizendo impactantes e pontuais, porque talvez a gente não vai conhecer a vida de oração de Gideão, por exemplo. Mas você vê Gideão tendo uma visão espiritual, você vê Gideão vendo um anjo. Há uma coisa muito forte espiritualmente que acontece com Gideão. Embora a Bíblia não detalhe como era a vida de oração de Gideão. Então, todo líder na Bíblia ou tinha uma vida de oração constante, ou teve uma experiência espiritual muito forte que o fez liderar. Então escuta, a nossa liderança não é humana e não é natural. A nossa liderança é espiritual. Líder tem que orar. Tem que ter zelo pela oração. Zelo pela oração. Posso ouvir um amém dos irmãos? Tá, então o líder que multiplica é o líder que zela pela oração. Principalmente, irmãos, por uma razão. Porque multiplicação é milagre. Multiplicar células é milagre. Não é a sua inteligência, não é a sua técnica, não é a sua habilidade como um bom líder, como eu estou dizendo aqui. Multiplicação engloba tudo isso. Todas as suas boas características como líder te ajudam muito, é verdade. Mas multiplicação é milagre. A igreja de Atos, capítulo 2, fala de toda a estrutura que eles tinham, todos os princípios que eles viviam ali, reconhecendo a autoridade dos apóstolos, obedecendo a sua doutrina, em comunhão, partir do pão e tudo. Mas no final do texto, a Bíblia diz assim, e o Senhor acrescentava. Quem que acrescentava? Senhor, irmãos. Não somos nós. Então escuta, líder que multiplica é líder que ora. Ai pastor, eu não consigo multiplicar a célula, porque eu não tenho tempo como fulano tem. Eu não tenho a habilidade de falar como fulano tem. Irmãos, líder que multiplica não é líder que fala bem. Líder que multiplica é líder que ora. Mobilize a sua célula para orar sempre pela multiplicação. Sempre. Eu tenho ido em algumas células. E toda semana nós estamos visitando uma, duas, talvez até 3 células conforme for a agenda. E ainda não encontrei a célula orando pela multiplicação. Toda a sua célula, lá no finalzinho, terminou a célula ali, vamos orar pela multiplicação. E uma dica, coloca cada reunião, coloca um para orar pela multiplicação, para isso descer no coração da pessoa. Entende isso, gente? Deixa esse negócio da multiplicação, essa visão, esse sonho, esse clamor, descer no nosso coração, no coração de todo mundo. Escuta aqui. Imagine que vocês estejam jogando bola. As mulheres fazendo compras no shopping. E os homens jogando bola. Aí, lá no shopping, uma das mulheres fala assim, gente, vamos jantar juntas hoje? Não, vou falar direito. Uma das mulheres vão e diz assim, gente, não, tá certo. E lá no futebol, o homem fala assim, e aí pessoal, vamos fazer um churrasco hoje? Escuta, se nas mulheres não descer
essa ideia, uma vai pensar assim, ah não, lá em casa eu tenho que lavar vasilha. Se for na casa da... Aí outra vai dizer, não, se for lá em casa, na casa é tão bagunçado. Aí, se não descer no coração, esse jantar não vai sair, irmão. Se lá nos homens, todo mundo não levantar e dizer, não, eu dou um pouco de carne, eu dou um pouco. Se isso não descer no coração de todo mundo, o churrasco não sai. Vocês estão entendendo isso? Porque ainda que um banque tudo, então vai ser um evento único, ele não vai bancar sempre. É mais ou menos como a multiplicação. A multiplicação não é algo que é produzido por um. A multiplicação tem que ser produzida por todos. Todos têm que sonhar com a multiplicação. Então, no final de toda a célula, irmãos, sempre peça para que um ore pela multiplicação, pela oração de um crente. Você conhece a intimidade que ele tem com Deus e com o assunto pelo qual ele ora. Aí líder, fica ouvindo ele orar. Né? Você vai perceber se ele já orou outras vezes por aquele assunto. Irmãos, é batata. É tiro e queda. Então ore e leve a sua célula para orar. Né? Mobilize situações. Articule situações onde a célula possa se reunir só para orar pela multiplicação. Sabe, irmãos, alguém pode dizer assim, pastor, por que o senhor quer que multiplique? Deixa eu abrir meu coração. Eu tenho falado muito com Deus para que Ele revele as intenções do meu coração. Por que eu quero crescer? Eu tenho falado muito mesmo, muito. Por que eu quero mais gente? Eu tenho descoberto duas razões no meu coração. Primeiro, como igreja, eu quero crescer, porque eu quero ser sombra. Tem muitos pastores e muitos ministérios que precisam de cobertura. E uma pequena árvore não dá descanso para ninguém. Uma pequena árvore não alimenta ninguém. Nós queremos ser grandes porque nós queremos cobrir muita gente. Quando eu tive esse entendimento, eu até mudei minha oração. Falei, Deus, eu não quero mais ser grande. Eu quero dar uma grande sombra. É a mesma coisa, mas no meu coração é uma oração diferente. Entende isso? Né? Essa é a primeira razão. Segunda razão, Senhor, por que eu quero muita gente? Eu tenho descoberto uma razão. Eu tenho falado, Senhor, eu não quero muita gente. Eu quero cuidar de muita gente. Me deixa cuidar de muita gente. Não é? Porque pode ser que alguns queiram muita gente simplesmente para se promover. Ou para ter o status que as multidões dão. Não é isso, não é essa a intenção. Nós queremos cuidar de mais gente. Quanto mais gente cuidada, menos casamento vão acabar. Quanto mais gente cuidada, menos gravidez em adolescência vai acontecer. E assim por diante. Nós queremos cuidar de muita gente. Você está comigo, irmão? Sim ou não? Então por que a gente vai orar para multiplicar? Porque nós queremos cuidar de muita gente. Escuta, Apocalipse fala da árvore, não é? Que traria cura para as nações pelas suas folhas. Lembra desse texto? Depois alguém encontra o versículo aí, acho que é Apocalipse 20 e alguma coisa. Por favor, um líder bom de Bíblia me ajude a lembrar aí. Ache para mim, por favor, que a gente vai ler. Então, essas folhas iriam curando a nação. É isso que nós queremos. Nós queremos promover cura nas pessoas, não é? A gente quer que o evangelho cure. É por isso que nós queremos multiplicar. Então você tem que ter a razão certa para a multiplicação. Por que você vai orar pela multiplicação? Não sei não, porque o pastor disse que 100% da célula vai multiplicar, eu vou multiplicar a minha também. Não é só por isso não. É porque nós queremos curar a nação. Segunda coisa que você tem que ser zeloso. Você tem que ser zeloso com a sua linguagem. Zeloso com a sua linguagem. A sua linguagem deve ser uma linguagem de fé. O líder que multiplica a célula é um líder que mantém a sua linguagem com saúde. Escuta, gente, não dá para a gente enganar as pessoas com a nossa linguagem. Porque a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração... Deixa eu ler para você. Mateus 12, versículo 34 diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Escuta a sequência do texto. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. Como é que está o seu depósito de coisas boas no seu coração?
seu depósito de fé, o seu depósito de revelação da palavra. Porque se não tiver bons depósitos no seu tesouro, no seu coração, você não vai conseguir tirar coisas boas. A sua linguagem vai ser pessimista. A sua linguagem vai ser de incredulidade. Quem está comigo? Quem está entendendo? 22:2. Leia aí. Traz aqui para mim então. Mais rápido do que eu abri. Pode trazer. Apocalipse 22:2. Está aqui. Olha lá. O texto que a gente tinha falado. Olha aqui. No meio, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Né? Então é isso, nós queremos ter frutos, nós queremos ter folhas que curam as nações. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Né? Então, essa cura é algo contínuo. Leva lá, por favor. Essa cura é algo contínuo, que vai curando paulatinamente. Nós estamos caminhando nessa mesma essência. A multiplicação das células é a multiplicação dessas folhas que curam. Se vocês conseguem me entender nesse paralelo que eu estou criando aqui hoje. Agora, voltando à questão da linguagem, irmãos. A Bíblia fala assim que a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então escuta, líder amargurado vai multiplicar a célula? Não vai, sabe por quê, irmãos? Porque ele não vai conseguir ter uma linguagem de fé. Porque um líder amargurado vai falar de amargura. Olha aqui, olha aqui, um líder fazendo uma reunião com o coração amargurado. Olha aqui. Vocês não estão trabalhando certo. Vocês não estão, ele só vai pesar a reunião. Agora, há um líder cheio de fé no coração dizendo, queridos, nós vamos alcançar essa multiplicação. Eu estou com uma ideia, Deus falou comigo nessa madrugada. Olha o líder, começa a tirar boas coisas do seu tesouro. Entendi isso. Gente, nós não tivemos bons resultados aí, mas essa semana o Espírito Santo me deu uma estratégia. Olha ele tirando as coisas boas do coração dele. Posso ouvir um amém dos irmãos? Quando você reúne a sua célula, como é que está a qualidade do tesouro do seu coração? Ou você chega lá e diz assim, gente, essa semana não deu para preparar o lanche, estava tão corrido aí, vocês também, ninguém interessou, né, pelo lanche, ninguém quer desembolsar nada, então nem vai ter mais lanche nessa célula. Irmão, tem líder que faz isso. Ele só está tirando coisas más do seu mau coração. Está cheio de amargura, está chateado, Agora, o líder que todo dia no seu TSD faz depósitos espirituais, saudáveis no seu coração, meu irmão, quando ele reunir os seus discípulos, quando ele reunir a sua célula, você vai ver o fogo do céu cair. Terceiro, um líder que multiplica, tem zelo pelo discipulado e pelo pastoreio. Embora isso aqui seja tão profundo, eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Nós decidimos ali nas reuniões que os próximos 2 e talvez até 3 meses, o nosso maior foco na igreja vai ser intensificar a qualidade e o funcionamento dos discipulados 1 a 1. Nos próximos 2 a 3 meses, nós queremos que todas as pessoas que já têm o seu discipulador, de fato, recebam o discipulado toda semana. Porque, bem, vamos lá. É para isso que a gente está aqui, para corrigir também. Porque, irmãos, o que há de líderes relapsos. Pastor, o que é isso? Relapso. Vamos lá. O que há de líder relaxado e descuidado com os seus discipulados não é brincadeira. Então, escuta, irmãos. Nós não queremos ser pesado para ninguém. Nós só queremos fazer algo bem feito. Escuta, o maior peso não é fazer o discipulado. O maior peso para o líder não é discipular. O maior peso para o líder é ter uma célula que não multiplica.
Quem já multiplicou a sua célula aí? 1, 2, sei lá, 3 vezes? Uma vez. Cadê os líderes que multiplicaram? Olha o tanto aí. Né? É bom ou não é bom multiplicar, irmãos? Uma sensação gostosa. Dever cumprido. Fui buscar o Davi hoje, essa semana, na célula dele, no sábado. Estava lá, todo mundo dizendo, vai ter que multiplicar. Tinha 16 meninos hoje aqui nessa célula. Tem que multiplicar. 20 meninos, meu Deus do céu. Irmãos, que bom. É só organizar números. Não justificam a multiplicação. Não é apenas o número que fala que a célula está pronta para multiplicar. Mas é só verificar todos os outros pontos aí e viver a alegria de uma multiplicação. Mas para multiplicar, então, vamos voltar aqui a palavra, você tem que ter zelo pela oração, zelo com sua linguagem e zelo por esse discipulado. Cuidar de todo mundo, pastorear, mas pelo menos, líder de célula, você cuidar de pelo menos 3 pessoas na tua célula. É o seu MDA 3. O líder de célula, fazer o discipulado com 3 pessoas. Use a apostila do acompanhamento inicial, né, do AI. Nós temos essa apostila para você trabalhar. Os discipuladores vão estar instruindo vocês para caminhar mais profundamente nisso. Use a apostila para facilitar o discipulado e vamos fazer esse discipulado funcionar. Escuta, deixa eu terminar esse ponto com isso aqui, ó. Não há nenhum outro contexto, irmão. Não há nenhum outro contexto, a não ser o discipulado 1 a 1, que a gente consiga ser tão profundo, tão claro, tão realista com uma pessoa. Não há nenhum outro contexto. É no discipulado 1 a 1 que a gente tem condições de conhecer as intenções, o que passa no coração das pessoas, os medos deles, os temores, as resistências. Eu volto a repetir algo aqui. Discipulado não é apenas uma invenção bíblica. Discipulado, além de ser algo bíblico, é algo que cientificamente, por toda a psiquiatria, a psicologia, é algo comprovadamente funcional. Funciona. Não apenas para falar dos seus problemas, não apenas para isso, mas para ter alguém onde você tem condições de confessar sonhos, medos, temores e coisas parecidas. A Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1. Então o discipulado é para isso. Ele vai te aquecer no dia de frio, ele vai te levantar no dia de queda. Se você estiver sozinho, irmãos, você cai e não tem quem te levanta. Último, o líder que multiplica é o líder que tem zelo pela visão. Trabalha direitinho as 4 colunas da comunhão, da oração no Natanael, da evangelização nos GEs e nas alianças de milagre, da consolidação no Fator Barnabé. Líder que multiplica, ele tem zelo pela visão. Ele está preocupado para que todo mundo participe, da célula, do culto de domingo, do Tadel e do discipulado 1 a 1. Ele está focado nisso, com amor, com carinho, com a ajuda dos seus supervisores e da sua equipe de discípulos internos da célula, ou seja, do seu MDA 3 ali. Ele está sempre zelando para que a sua célula esteja sempre presente na reunião da célula, para que os membros da sua célula estejam sempre presentes na reunião da célula, no culto de domingo, no Tadel e no discipulado 1 a 1. Vamos repetir isso junto? 4 lugares que você tem que ter o zelo para que os membros da sua célula estejam sempre, onde é? Diga junto comigo. Célula, culto de domingo, Tadel e discipulado 1 a 1. Vamos de novo? Célula, culto de domingo, Tadel e no discipulado 1 a 1. Ai, pastor, é difícil demais esse negócio de ser líder de célula. E quem disse que foi fácil? Que seria fácil? Ninguém disse isso. Agora, Jesus diz, ora, peça a Deus por ceifeiros. Então, irmão, se você é um líder de célula, você é um ceifeiro levantado por Deus. Você vai ter galardão nesse processo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar nesta terra e ainda uma herança e um galardão nos céus. Glória a Deus por isso. E Deus tem procurado pessoas que são apaixonados por aquilo que Ele é apaixonado, que são alma. Então escuta, para a gente concluir aqui, o líder que multiplica a célula é um líder que tem zelo. Mas que tipo de zelo? Zelo de Deus. Zelo de Deus
pela oração, zelo de Deus pela linguagem, zelo de Deus pelo discipulado, zelo de Deus pela visão. O que é ter zelo de Deus? Intenso e constante. Quem pode dizer um amém por essa palavra aí? Vamos ficar de pé para a gente orar.